Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast e no episódio de hoje nós vamos comentar de Premier League. Pois é, temporada 2025-2026 está prestes a começar e falar para você, ela promete, viu? Porque os times aí tiraram a mão, tiraram o escorpião do bolso, começaram a investir pesado e não só o Big Six, né, que nós estamos mais acostumados, mas a Premier League está recheada de craques. E obviamente, para comentar disso tudo, o Virada de Jogo na sua segunda temporada agora sobre futebol inglês, vamos comentar tudo para vocês, não vamos deixar passar nada. Seja as críticas severas de cada torcedor aqui com seu time, como é que também esses craques vão se apresentar na Premier League. Bom, eu não estou sozinho, estão aqui comigo o Platini. Fala, meus amigos. Thiago. Fala, galera. E Lucas. Fala, rapaziada. Bom, para começar, o Liverpool é o atual campeão. Eu acho que é um dos favoritos a levar o título novamente. Eu acho que cresce até uma vontade a mais pro clube, pro torcedor dos Reds. É porque se vencer mais uma Premier League, ultrapassa o Manchester United no número de títulos, né? Então acho que é uma das grandes motivações do Liverpool nessa temporada. E dessa vez um Liverpool bem mais gastão do que a gente já viu na era Klopp, né? Antes era um Liverpool bem mais conservador nas transferências, agora contratou o Wirtz, contratou o Ekitike, que fez uma boa temporada no Frankfurt. Existem rumores da contratação do Isaac, acho que se chegar o Isaac, talvez ali junto com o City vira indiscutivelmente o melhor elenco da Premier League e vão disputar o título com certeza mais um ano. Já foi um grande trabalho do Slot na sua primeira temporada, a tendência é só melhorar. O bacana do Liverpool, que ele foi bem cirúrgico, né, nas contratações, né? É um elenco que já vinha muito forte, né, competente pelas estrelas que tem, mas eles foram certeiros, né, nas contratações, né? A começar aí pro Florian Wirtz, né, que da última temporada não foi das melhores, né, mas ele teve participação direta naquele campeonato invicto que o Xabi Alonso conseguiu vencer lá com o Leverkusen, então ele com certeza era um dos principais, se não o principal jogador daquele time. Então ele vem para assumir a camisa 7, né? Já que tivemos também a saída, né, do Luiz Dias, né? Acabou deixando a equipe do Liverpool aí, se transferindo para o Bayern de Munique. E a 7 quem vai ser o novo dono dessa camisa é o Florian Wirtz, que tem tudo para fazer uma grande temporada. Tem também o Frimpong, né? O Jeremy Frimpong, que também veio do Bayer Leverkusen, foi campeão lá com o Wirtz. Então é outro que chega para repor uma saída que foi a do Trent Arnold, né? Que agora se transferiu para o Real Madrid, né? Vai vestir a camisa 12, lá, a lendária 12 do Real Madrid, né? Que já foi ele do Marcelo. E Frimpong chega já com uma peita de ser titular, obviamente, e é um jogador que pode agregar muito aí para a equipe. Minha única interrogação com essa janela do Liverpool é que até agora o time não contratou um jogador pro lugar do Luiz Dias, né? Um ponta com as características que ele tinha ali de drible, de condução e tal. Era um ponta que entregava uma boa quantidade de gols. O Liverpool não contratou um cara para repor a saída dele. Então, não sei o quanto o Liverpool vai sentir falta dessas características, mas acho que também não é nada que não possa ser resolvido. O próprio Wirtz pode jogar naquela ponta, mas eu acho que seria para a janela ficar perfeita para o Liverpool, seria contratar um ponto esquerda para repor a saída do colombiano. O Platini trouxe um ponto interessante sobre o Wirtz, que na última temporada dele, ele não foi bem, né? Eu acho que, não sei se fora o valor, né, que ele custou pro Liverpool, acho que não sei se ele vai render tanto assim no time do Liverpool, não sei se é a posição que o Liverpool necessitava, sabe? Não sei. Tem um pé atrás com o Wirtz ainda. O fator assim também que pode agregar é que ele pode jogar em mais de uma posição, né? Tipo assim, lógico que caindo ainda para aquele lado direito, né? Que o Frimpong ele é muito ofensivo, né? No caso, então às vezes até mesmo para fazer um teste ali, o Slot pode também optar por jogar aí com ele muito mais ofensivo. Certamente não é o forte dele ser mais defensivo, que também não era do Arnold, né? Então não sei se nesse meio de caminho aí ele pode, sei lá, talvez usar um jogador que não vem sendo usado para fazer essa função, mas que é certo que ele vem para realmente suprir, né, a vaga de um jogador que
realmente era muito bom ali na parte ofensiva. Eu acho que nessa parte eles acertaram. Eles trouxeram um jogador que pode trazer muito, mas muito mais qualidade pela ponta. Olha, eu discordo aí do Matheus. Não acho que o Virtus tenha feito uma temporada abaixo, não. Acho que talvez ele tenha até individualmente sido melhor do que foi na temporada 23-24. É que o Leverkusen não acompanhou o ritmo. Mas ele, em desempenho, acho que foi tão bom quanto, talvez até melhor. Então, eu tava escutando os companheiros falando aí e eu acho que o principal problema do livro tá a defesa ainda, né? Só conta com o Konaté e o Van Dijk, não tem um zagueiro reserva, porque o Gil Gomes está machucado e vai perder boa parte da temporada. Até agora não acertou, fala-se muito no nome do Marc Guéhi, né? Que joga no Crystal Palace. Como ele está em último ano de contrato, pode ser um jogador que o Liverpool tem interesse e vai ajudar muito, né? E o Liverpool também trouxe o Ekitike, né? Centroavante. É, não é a mesma posição do Luiz Dias, né? Que o Lucas falou que até agora não foi atrás de um jogador. Mas o Ekitike pode dar uma opção de um centroavante mais fixo, né? Da área. Ele veio mais para substituir o Darwin, né? Que acabou saindo. É uma nova opção para o Liverpool. Ele já fez gols fez gol na Community Shield, então já estreou bem. O lateral Filipão também, né? Fez gols. Então tem o Kerkez que chegou também. Então o Liverpool fez uma boa janela, assim. Perdeu alguns jogadores, né? O Arnold e perdeu algum Darwin, perdeu alguns jogadores, mas no final das contas, fez uma boa janela. Ainda fala-se do Isaac, né? Que pode chegar, tá? Tem Broglie pro Newcastle, né? Broglie. Ele pode chegar a qualquer momento pro Liverpool, né? Porque parece que a relação Newcastle e Isaac tá de indo mal a pior. Nossa, se chegar o Isaac, vai dar problema, hein? O Liverpool vai ficar com um ataque E o sensacional. problema maior também é que, como o Liverpool perdeu já na estreia da temporada ali jogando a Community Shield, né, pro Crystal Palace, né, ali já começa uma cobrança muito grande em cima do Arne Slot, né, já que o fator de você ter gasto muito dinheiro e ter contratado na janela jogadores desse peso, né, desse calibre, pelo valor que foi pago, muito pelo Ekitike também ter pago ali quase 90 milhões, né, e eu discordo, eu não acho que é um jogador, né, que vale esse valor que foi gasto. Porém, o Liverpool, se tem dinheiro para gastar, né, quem sou eu para falar o contrário? Porém, acho que esse dinheiro, se fosse investido, por exemplo, já diretamente no Isaac, mesmo sabendo que a negociação é muito mais difícil, etc., mas eu acho que é um jogador muito mais preparado, né, ao meu ver, né? Um jogador que já conhece muito mais a Premier League, é um jogador que está ali habituado, né? Tava aí jogando no Newcastle e esboçou, né? Vem esboçando sua vontade de realmente sair do clube, não quer ficar. Então vamos ver até o desfecho final desse. Mas o próprio Arne Slot acabou comentando, né, que o fator, ele discordou, né, que o fator não é só a questão de ter gasto muito os jogadores, é meio que querendo tirar o dele, né, da reta, mas dizer assim, eu ainda tenho uma longa temporada, né, e ainda é muito cedo, né, eles perderam ali a Community Shield, mas eu acho que ainda é muito cedo, tem toda uma temporada ainda para iniciar, então ele vai poder ainda testar muito esse elenco, mas certamente seria realmente decepcionante se com esses reforços, já que o time do Liverpool é muito bom, ele não conseguisse fazer jogar, né? Não, e é interessante esse ponto que você trouxe. O Liverpool perdeu a Community Shield para o Crystal Palace nos pênaltis e muitos podem dizer, nossa, é uma competição que não vale nada, uma competição que de pré-temporada ali, né? Os jogadores não levam muito a sério, mas a peso para o torcedor é o que se inicia oficialmente a temporada no campeonato inglês. Então, você começar com o título é bom, é gostoso, né? É um título de Supercopa, porque só os vencedores que vão jogar essa competição, vão jogar essa final, esse torneio. Obviamente o torcedor fica um pouco frustrado, sim, pelo jogo, como é que foi também, né? O Crystal Palace busca ali já no final o empate, leva para os pênaltis, as batidas de pênalti do Liverpool muito mal batidas, na minha opinião. Então fica aquele gostinho de começando a temporada diferente, né? Não quer dizer nada também, né? Porque o Manchester City na última temporada venceu a Community Shield em cima do Manchester United e não venceu nada. Né? Então pode ser que seja o inverso do Liverpool, não ganhou a Community Shield e vença tudo depois também. Nessa parte eu concordo, que, tipo assim, não quer dizer nada mesmo, porque
título é título, competição é competição, tem que ser disputada para vencer, ninguém entra na competição tipo, tanto faz, tanto fez. Não, os caras tá lá para isso. Então, eu acho que esse argumento ele é muito fraco. Todo mundo sabe diferenciar, o que eu sempre falo, todo mundo sabe diferenciar o peso de cada competição. Mas eles estão lá, eles são pagos para isso e o time quer vencer, o time quer ter engajamento, o time quer que né, a visibilidade aumente com títulos, né? A questão é que isso não determina se o time né, começou uma fase ruim, já está tudo bagunçado, né? A própria mídia já cria, né? Às vezes uma narrativa muito louca, né? A gente está acostumado a ver isso, mas não quer dizer nada. Pode ser que o Liverpool consiga, né, realmente fazer ali os testes ao longo da temporada e se firmar, e se achar às vezes surpreender todo mundo e mostrar um futebol muito mais forte, né? Mas realmente pro torcedor é ruim, né? Começa ali a temporada perdendo um título, ainda mais pro Crystal Palace, até pela diferença de qualidade de elenco, né? Não que o Crystal Palace seja um time horrível, né? Eles foram campeões em cima do Manchester City, provaram que dá para vencer uma equipe de ponta com muito mais qualidade do outro lado, porque o jogo é jogado. Porém, o Liverpool agora precisa virar essa chave, né? Para que não venha à tona essa pressão gigantesca, já que o time é muito bem estruturado e gastou bem e trouxe todos esses reforços, né? O Klopp deve se revirar, né? Porque não tinha toda essa grana para gastar e mesmo assim montou um time muito competitivo, né? Montou um time muito competente. E agora, com o Arne Slot, o Liverpool abre os bolsos e obviamente a pressão. Porque assim, né? Quando você é campeão, o sarrafo tá lá em cima. Você manter o seu título, né? O seu título aí de campeão e tal, de estar disputando todos as competições em alto nível é muito difícil. Até por isso que depois a gente entra no Manchester City, por isso que a cobrança para o Manchester City na última temporada foi gigante, né? O City não ganhou nada, passou vergonha na temporada inteira, porque manteve um nível muito alto e, obviamente, quando desceu alguns degraus, a cobrança veio muito, né? Tanto da parte da mídia, torcida, doação dos times rivais. Então o Liverpool tem que ficar preparado aí para aguentar o tranco nessa próxima temporada. Outro ponto também, só para a gente complementar com o Liverpool teve uma grande perda, né? Teve uma bala emocional durante essas férias, né? Durante essa pausa de uma temporada para outra, que foi a morte do Diogo Jota, então o jogador do Liverpool. É um jogador que entrava, decidia jogos, muito importante para o Liverpool, então ele perde um jogador, uma bala emocional para os torcedores, fica a nossa solidariedade também para a família, como seu irmão também, André, faleceu num acidente na Espanha. Então acho que o Liverpool tem que mostrar forças aí para passar por tudo isso e seguir de cabeça erguida. E com esse ponto que eu trouxe no início do episódio, se o Liverpool vencer mais uma Premier League, ultrapassa o Manchester United e sela ali o seu título de talvez maior clube inglês, uma grande discussão que nós podemos ter, mas o United também está se preparando muito bem e não vai deixar isso barato, né? Platini, quais foram as principais contratações do Manchester United e o que a gente pode aguardar para os Red Devils nesta temporada 2025-2026, que por sinal só vai competir na Premier League, né? Tentar buscar uma vaguinha na Champions ou na competição europeia na próxima temporada. O Manchester realmente essa temporada vai só focar realmente no cenário nacional, né? A Premier League, a Carabao, a FA Cup, e realmente foi uma temporada para esquecer, né? Onde o Rubem Amorim entrou ali no meio do serviço, então precisou entender o elenco. Então, ele com certeza já ali naquela temporada ele já pensava, né, em futuros reforços. Então, acabou a temporada, o Manchester realmente deixou a desejar, teve a pior campanha, né, na Premier League, né? Então, apesar de ter chegado na final da Europa League, né, também viu ali a derrota pelo Tottenham. Então, foi uma temporada realmente para esquecer, né? Então, o Manchester viu agora nessa janela de transferência a oportunidade de realmente olhar o elenco e ver que um dos setores que mais estava carente, né, estava carente ali de poder fazer o Manchester progredir na temporada era o ataque, né? Rasmus Højlund e Zirkzee, dois jogadores que chegaram com muita porra porque vieram de clubes onde fizeram boas temporadas individuais, porém no Manchester ainda seguiu aquele meme de que os jogadores vão para lá
e não consegue se desenvolver. Muito pelo contrário, eles acabam perdendo o seu futebol, né? E foi basicamente isso que aconteceu, né? Então, o Manchester foi à janela, né, e viu ali oportunidades, né? O primeiro reforço, né, que o Manchester não deixou passar foi o Matheus Cunha, né, chegando aí o brasileiro, mais um brasileiro para vestir a camisa do Manchester e já conseguiu um grande feito, né? Pegou a camisa 10 do Manchester United, né? E ela que era do Rashford, que acabou se transferindo pro Barcelona, né? Tava emprestado no Aston Villa, mas o jogador não estava feliz de querer continuar no clube e o clube também, então foi bom para ambos, né? Vamos dizer. Então, o Matheus Cunha foi o primeiro reforço, fez uma baita temporada individualmente pelo Wolverhampton. Obviamente que o Wolverhampton não tinha, né, expectativas de ganhar grandes coisas na temporada, mas para o Matheus Cunha, individualmente, foi muito bom. Ele se desenvolveu, foi um jogador que foi importantíssimo, fez uma temporada excelente, né? Era o camisa 10 da equipe e agora chega para ser a camisa 10 do Manchester United. Então, para ele, na carreira, é um salto gigantesco, né? Vai jogar num gigante da Inglaterra. Então, a gente torce para que realmente o Matheus Cunha consiga provar, né? Porque é muita pressão, né? O cara vai jogar num gigante, né? E ainda vestindo a camisa 10. Então vamos ver se o Matheus Cunha vai conseguir ajudar o Manchester United. Ele não foi o único, claro. O Manchester logo ali em semanas de negociação foi atrás do Brian Belmont, ele que era jogador do Brentford, né? Também individualmente fez uma belíssima temporada, ajudando com muitos gols, assistências. Então é outro jogador que vinha se destacando. Outros clubes também estavam de olho nele, mas o Manchester não, não mediu esforços, né? E foi lá e fechou essa contratação. Acho, né, a minha opinião, assim, um jogador que acho que tem muito a cara de ser um jogador que vai realmente querer mostrar serviço, entregar, né? Não que os outros talvez não faziam isso, né? Mas provavelmente ele pode vir ali jogar pelo lado que era a posição do Antony até então, né? E o Antony acabou sendo emprestado, parece que não vai ficar no Manchester, então pode vir para suprir também. É um jogador de ataque, obviamente, então na verdade, é um trio, né? Porque logo em seguida também, que foi uma grande novela, muito se falava, né, do Gyökeres, né, podendo chegar no Manchester United. Não foi o que aconteceu, a gente já vai chegar lá. Porém, o Manchester precisou, né, ir atrás de um outro atacante e achou o Benjamin Sesko, né? Um jovem jogador aí muito promissor, mas que já tem muita qualidade, já mostrou que é um jogador completo ali no ataque, sabe o caminho do gol, né? Além de ser um jogador alto, bom de bola aérea, né? Tem bom chute, então jogador que veio aí do Red Bull Leipzig, né? Então jogador que já vinha também sendo namorado por outros clubes, mas o Manchester foi lá e conseguiu, né? Muitos viam que ele podia ainda acabar indo para o Newcastle. O Newcastle mesmo foi o clube que, quando o Liverpool acabou passando a perna, né, no Newcastle, levou o Ekitike. Então, o Newcastle foi atrás do Benjamin Sesko, não conseguiu a transferência, perdeu mais uma e o Manchester acabou levando. Então, é o trio de ataque que está completo aí. O Manchester tem muita confiança de que esse trio pode trazer realmente o caminho das glórias novamente para o Manchester United, já que a última temporada foi um desastre. Então, tem muita expectativa nesses três jogadores para poder fazer o Manchester voltar a brilhar, né? Já que na própria estreia o Manchester já vai ter um grande desafio aí que vai ser enfrentar o Arsenal. E o último reforço, né, o que é o menos importante, vamos dizer assim, né, foi o Diego León, né, um jogador jovem que veio do Cerro Porteño, mas ainda não se sabe, né, se o Rubem Amorim vai querer usar ele, se ele vai ser emprestado, mas é um jogador aí, um reforço já de menos barulho, né, vamos dizer assim. Então, eu tô confiante, né? Em particular, acho que o Manchester acertou nessas contratações. Acho que esse trio de ataque era o que realmente estava deixando a desejar ali na frente do time do Manchester. O time do Manchester tem um bom meio-campo, com o Bruno Fernandes, tem Mainu, tem Casemiro. A zaga, né? Teve algumas saídas também, mas um novo esquema do Manchester, né? Trazendo ele com três zagueiros, pode também trazer uma dinâmica melhor para o time, tendo um trio de ofensivo lá na frente que possa ser mais assertivo, né? Então, eu estou bem animado, eu estou bem empolgado. E todo ano o torcedor do Manchester United fica mega empolgado. Agora, se vai dar certo ou errado, a gente vai ter que esperar aí ao longo da temporada. Cara, acho que o United tem que dar uma resposta, né? Pro torcedor, pros seus investidores, pra mídia, porque a temporada passada foi tenebrosa. Independente de ter chegado na final da Europa League, mas ter perdido para um clube que
está acostumado a jogar ali, né, no campeonato inglês, ficou muito feio. Então essas contratações, na minha opinião, muito acertadas, óbvio, na teoria, né, no papel, vamos ver na prática. O Platini trouxe esse ponto interessante aí de que os jogadores, quando chegam no Manchester United, no Old Trafford, o seu futebol é apagado, né? Esquecem de como é que joga futebol, mas eu acho que é um começo de uma mudança. Talvez o United não venha ali para ser campeão, mas já conquiste Além do CT, né, Matheus? Até a mudança de CT, a gente que demorou, Cristiano Ronaldo na época ela falava muito, né? Que precisava ver uma mudança, que ele, depois de tanto tempo fora, voltou e ainda se encontrava a mesma coisa, né? O clube parece que parou no tempo nesse quesito, né? Então, até o CT está sendo realmente, tudo foi ali renovado, né? Então, é a obra, né? O conjunto da obra, né? É as contratações, são as coisas internas, né? Então, acho que o ambiente vai mudando dentro do clube, isso é muito importante, né? Vale a gente ressaltar isso, né? Que se o clima ali é pesado, os jogadores acabam que isso afeta eles, né? Então, o rendimento também não é só isso, obviamente, mas isso conta também. Então, acredito que essa renovação que está acontecendo no Manchester pode ser muito positiva. Agora cabe ao Rubem Amorim, realmente agora que ele conseguiu fazer a pré-temporada, vamos ver se ele vai conseguir fazer esse time emplacar de vez. Porque o Manchester tem que sair desse desastre, né? Que é ficar jogando Europa League, que é chegar sempre no quase e perder e fazer temporadas como foi feita ano passado, terminando abaixo de 10º colocado, né? O Manchester clube para brigar sempre no G4 ali pela vaga da Champions e buscar de novo as glórias para conseguir voltar a competir para uma Premier League, para uma Champions League. Lógico, ainda é cedo, é só o desenho do que o Manchester, qual que é o patamar do Manchester, né, no futebol. Mas o Rubem Amorim vai ter que provar aí realmente se ele é o cara que vai ter bala na agulha para fazer esse time voltar aos seus tempos de glória. Com certeza, a renovação completa. E eu como falei, já falei em off com você, eu acho que o United tem tudo para ter esse início da reformulação, esse início da renovação a partir de agora. Uma mentalidade é outra. Eu acho que em breve teremos o gigante acordando, né? Acordado de vez, enfim. Atualmente está adormecido, bem adormecido, mas o gigante pode acordar e atrapalhar muito a vida dos clubes que estão ali disputando ponto a ponto nos últimos campeonatos. Vou falar um pouquinho do United, né? O Platini já comentou, né? É uma nova reformulação, né? Não tem muito o que comentar, porque todo ano o Manchester passa por uma reformulação. Parece que nada dá certo, né? De uma temporada para outra. Então parece que está numa reformulação constante, o time não consegue ter jogo junto, muda técnico quase toda hora. Então é um loop infinito. Falta mesmo apostar no projeto e bancar. Talvez no começo não dê certo, vai sofrer durante alguns anos, mas é isso. Tem que partir para cima e acreditar no projeto. Talvez chegue o Baleba ainda, né? Nessa janela do Manchester, fala muito sobre esse jogador, um bom volante. Mas até agora foram bons nomes que chegaram no United. Eu concordo com o Thiago, né? Essa mudança rotineira do United de treinador não ajuda em nada. Os jogadores não têm tempo de assimilar a ideia de nenhum treinador, porque troca de treinador toda hora. Aí dá até a impressão de que os jogadores não funcionam, porque eles não têm como funcionar, eles não têm como assimilar, eles não têm tempo de assimilar as ideias dos treinadores, então isso dificulta tudo. E além disso, além da importância de manter o Rubem Amorim, de dar tempo para ele trabalhar, eu acho que o United precisa urgentemente de um goleiro, né? O Onana, apesar das boas temporadas que ele fez na Inter de Milão e no Ajax, acho que no United ele não conseguiu mostrar, a pressão em cima dele é muito grande, o clima com a torcida já parece estar muito deteriorado, então acho que seria uma boa, tanto para ele uma mudança de ares, quanto para o United uma nova contratação aí para entrar no lugar dele, porque não deu certo. Donnarumma chegando aí, hein? Será? Se fala de Donnarumma, né? Parece que o City também tá brigando, né? Ainda estamos perto aí de ver o desfecho, né? Onde que o Donnarumma vai acabar escolhendo, mas parece que é certo que ele vem pra Premier League, né? Não, ele tá tendo uma confusãozinha lá. Luiz Henrique arrumou confusão com ele. Inclusive, né, no momento desta gravação, foi no dia da final da Supercopa, o PSG campeão nos pênaltis em cima do Tottenham, Supercopa da UEFA, mas Donnarumma vai sair, isso é certo. Agora cabe ele a escolher, né? O lado azul
o lado vermelho de Manchester. Mas eu acho que o Manchester United está um passo à frente por conta da situação com o Ederson, né? O City só vai contratar um goleiro se de fato Ederson sair do Manchester City. Quem sai perdendo nessa história é o James Trafford, né? Que acabou de ser contratado pelo City. O Donnarumma chega lá e estraga o sonho do moleque de ser titular do City. Pois é, com o Donnarumma no gol é difícil, né? A gente já vai falar do Manchester City, só para concluir com o Manchester United. Eu acho que a resposta já tem que ser dada na primeira rodada, né? Que é contra o seu rival, contra o Arsenal, um rival histórico, clássico do campeonato inglês, que tem nada mais, nada menos que Victor Gyökeres no ataque. Na minha opinião, o Arsenal ele contrata ali para a posição que ele mais necessitava para a temporada, né? Eu acho, na minha opinião, o Arsenal está muito bem nas outras posições, mostrou isso na última temporada. O que falhou, que precisou de fato, era um atacante de ponta que fizesse gols. E Gyökeres é o que mais fez na última temporada. E aí, Thiago, animado com a chegada do sueco? Eu acho que a maioria do torcedor do Arsenal está empolgado com essa contratação, né? O Gyökeres, ele brilhou demais no Sporting, né? Fez uma campanha brilhante, principalmente na última temporada. Então, ele é um jogador essencial, né? E é o que faltava pro Arsenal, que nem bem você comentou, né? Esses camisa 9, né? Que na verdade vai usar 14, mas é o camisa 9 que faltava, o cara que põe a bola no fundo da rede, né? Então a esperança é essa, mas é aquilo, né? A Premier League é outra liga, é uma liga muito mais competitiva. Então o torcedor do Arsenal, do mesmo jeito que tá animado, ele já tem um pé atrás, né? Porque ele já sabe de muitos atacantes que passaram por lá e que acabaram não dando certo, né? O Gyökeres é a peça que faltava, né? Mas não foi só isso o mercado do Arsenal. O Arsenal acabou trazendo o Kepa, goleiro do Chelsea, e veio um valor mínimo, né? Tava acabando o contrato. Trouxe também o Christian Mosquera. O Kepa também vai de clube para clube, né? Ele não para em clube nenhum, né? E nessa última temporada ele foi bem no Bournemouth, né? Então foi uma temporada boa dele. Jogou lá tudo. E o Arsenal acabou devolvendo o Neto, né? Pro Bournemouth, por empréstimo, né? Que estava no Arsenal e pertencia ao Bournemouth. E contratou o Kepa, que é do Chelsea, mas estava no Bournemouth. É uma confusão, né? Mas conseguiu se sair bem. E trouxe também o Madueke, do Chelsea, né? Jogou o Mundial aí. A gente pode ver pouco dele, passagem ruim dele pelo Chelsea, né? Mas o Arsenal tá apostando nele. Christian Mosquera, do Valência, zagueiro que também estava em final de contrato. Christian Norgard, do Brentford. E o Zubimendi, né? Acabou chegando também. Que foi um reforço pro meio do campo, porque como o Arsenal acabou perdendo o Partey, né? O Partey foi pro Vila Real. Então trouxe o Martin Zubimendi como peça de reposição. Acho que até é melhor, então, que o Partey subiu, né, um degrau. Mas é isso, o torcedor do Arsenal quer título, né? Contratação, legal, todo mundo fica feliz, mas quer título nessa temporada. E mais um fracasso do Arteta, eu acho que ele não se segura no cargo. Então, ele também está dependendo de títulos para essa temporada. Não sei o que vocês acham aí. Eu acho que o Arteta agora não tem mais desculpa, né? Eu acho que você ir no mercado achar um atacante que marcou 54 gols na temporada, jogando pelo Sporting, não é pouca coisa. O cara mostrou que sabe fazer gol. Ah, mas ele jogava na Liga Portuguesa. Claro, a Liga Portuguesa não é a mesma que a Premier League, é totalmente diferente, mas todo mundo sabe disso. Mas é o atacante que todo mundo queria. Essa janela todo mundo estava de olho no Gyökeres. Então, veio aí para ser a cereja do bolo, né? É bom lembrar também que o Arsenal sofreu, né, com aquelas lesões com seus atacantes, né? O Merino lá foi o cara que estava jogando de atacante, até fez uns gols, conseguiu ajudar, mas não era a função dele, né? Então não dava para cobrar muito dele. Então essa pressão aumentou ali pro Arteta de que ele precisava realmente de um atacante. Aí quem seria? Então teve toda essa novela e olha que a negociação com o Gyökeres se estendeu por semanas e semanas. Não foi nada fácil, né, fechar com ele, mas ele demonstrou sua vontade desde o início de jogar pelos Gunners. Vai vestir a lendária camisa 14, né, que já foi do Thierry Henry. Então ele chega com polpa vai ser o cara que vai resolver, que vai trazer. E como o Thiago falou,
realmente não adianta nada. Muito legal a parte de você ir lá na janela, gastar, você vê que trouxe jogadores conhecidos, muito bacana, mas agora precisa fazer acontecer. E o Arsenal tem um time já fechadinho, bonito, contratou muito bem nessa janela, então acho que o Gyökeres vem para ser o principal aí jogador que vai fazer com que, na verdade, eu acho que vai deixar o time, o restante do time mais leve, né? Então meio que jogar e deixar que ele sabe fazer o que é melhor, que é fazer gol. Ah, e até completando o curioso, né? Porque nessa início de janela, né, muito se noticiou sobre transferências e jogadores. O Arsenal começou negociando com o Chesco, né? E o Manchester United começou negociando com o Gyökeres. E no final as coisas se inverteram. O Gyökeres acabou no Arsenal e o United acabou com o Chesco. Então a gente vai descobrir quem se deu melhor nessa temporada aí. Não, eu com o Thiago aqui, a gente discutiu isso até um dia específico, e eu falei, cara, é incrível, né? Tipo, a janela toda foi ali se desenhando muito porque o Rubem Amorim trabalhou, né, no esporte com o Gyökeres, né? Então, imaginasse que ele seria o cara que ia convencer o Gyökeres, mas não, foi o inverso. E o Arsenal já tinha ali também demonstrado que queria apostar num jovem jogador, né? Um jogador que faria todo, que combinaria também muito com o Arsenal, né? Já que tem um elenco ali fechadinho, então seria um cara que também cairia muito bem pro Arsenal, e acabou que foi realmente o que o Thiago falou, foi o inverso. O Gyökeres acabou fechando com o Arsenal e o Chesco veio pro lado dos Red Devils. E agora com a chegada do Gyökeres, acho que dá pra gente esperar um pouco mais do Odegaard, né? Ele é um craque, indiscutivelmente, mas na temporada passada eu acho que ele foi um pouco abaixo. Agora, com um centroavante goleador, é a chance do Odegaard criar as chances e ter alguém para converter, né? Então acho que até o Odegaard, que já é um craque, acho que a chegada do Gyökeres também melhora. Uma transferência que eu não entendi foi a do Madueke, né? Ele é um jovem jogador, tem projeção de evolução, porém, pagar o preço que o Arsenal pagou, acho que é uma loucura, mais uma prova de como a questão financeira na Premier League é superfaturada, né? Surreal. Só complementando esse ponto que o Lucas trouxe, aí já é, obviamente, a minha opinião, Lucas, né, respondendo até o que você comentou, eu acredito, né, pelo menos é o que eu vejo, que eu entendi, que talvez o reforço, né, do Madueke e vindo para o Arsenal, pode ser que talvez seja para compor realmente o elenco e vindo justamente para a posição ali do Sterling, né, que era um jogador que veio ali também, né, mais ali em declínio de carreira, mas também para compor elenco, né, não era uma função diferente e teve pouquíssimas chances, né, no Arsenal. Então, não era um jogador que também se esperava muita coisa, né? Até porque o tempo acho que do Sterling já passou, né? Então a tendência é ele continuar caindo cada vez mais. Então eu acredito que ele vem para repor talvez essa posição, um jogador que pode jogar talvez nas duas pontas, não sei, é o que eu consigo ver. Ah, eu acho que para compor elenco é uma contratação interessante. Ele vai ser, obviamente, um reserva do Saka, mas, claro, o cara tem que ter um reserva, ele não vai jogar todos os jogos no ano. Então, nesse ponto de vista, eu acho que o Arsenal acertou. O problema foi o valor que foi gasto nele. Acho que dava para contratar um jogador mais promissor por um valor menor, fora da Premier League, né? O problema é exatamente esse, né, Lucas? É o valor, né? Não acho ele para compor elenco um jogador tão desnecessário assim, ou que não vai fazer nada. O problema é que ele não vai valer o preço que o Arsenal pagou, né? Tanto que no Chelsea ele ficou um bom tempo no banco de reserva. Então é um preço muito alto, né? O Plat comentou até do Sterling, mas o Sterling ele veio de graça praticamente pro Arsenal. E ainda o Chelsea pagando boa parte do salário. E agora vai ter um custo. Eu acho que foi uma aposta do Arteta mesmo e eu acho que ele pretende usar sim. Vai brigar por posição com o Martinelli, eu acho. Bom, agora outro técnico aí que vai precisar também dar uma resposta ao seu torcedor, dar uma resposta para a imprensa, para a mídia em geral, é o Pep Guardiola, né? Também foi ao mercado, o Manchester City foi ao mercado, contratou alguns jogadores já no final assim da temporada, no início das férias, acho que já para de uma forma mostrar uma resposta de que estava buscando uma renovação, e muitas dessas contratações foi até por Super Mundial, né? Nós já vimos esses atletas em ação, que foi a chegada do Reinders, que veio do Milan, Cherki, que na minha opinião foi a contratação mais acertada do Manchester City depois da saída do De Bruyne. Na minha opinião, o Gundogan não consegue assumir mais essa posição, então tem que ter um jogador de criação que avance, que chute bem, tem uma boa saída de jogo e super novo, né? Fez uma baita temporada no Lyon. Também o lateral Et Nouri, que é argelino, né, da turma do Mahrez,
um velho conhecido do Mahrez, que chega para a posição que há necessidade já há algumas temporadas, que eu acho que o Manchester City peca muito na questão dos laterais. Tinha o Cancelo, que era um ótimo lateral ofensivo, mas defensivamente era um desastre. Nós tivemos uma temporada muitos desfalques, né, por lesões nas posições defensivas, como laterais, zagueiros, volante, como o Rodri. Então o Manchester City já buscou essas soluções no mercado, aparentemente vai ser esse time, salvo com algumas mudanças que possam acontecer de última hora, como talvez a saída do Savinho para o Tottenham. Cara, falar para vocês que eu acho que é outro tiro no pé que o Manchester City vai fazer se mandar o Savinho embora. Tudo bem que ele saindo chega o Rodrigo do Real Madrid, né, porque é o que se especula aí no mercado. Mas o Savinho teve uma temporada individual muito positiva em um elenco do Manchester City muito defasado. Então acho que é muito cedo para se desfazer do Savinho, dado que já aconteceu com o Palmer aí, que foi desfeito, e o cara é campeão do mundo com o Chelsea jogando muito, tendo uma personalidade gigantesca aí com o clube de Londres. Então, se isso de fato acontecer com o Savinho, vai ser, na minha opinião, outro tiro no pé que o clube vai cometer, como também foi o Alvarez, né? Então a gente comenta sempre o Alvarez que saiu. Ele saiu por baixo. Eu acho que o Alvarez tem potencial de jogar em clubes melhores do que o Atlético de Madrid, mas também foi outra saída que fez muita falta para o Manchester City na última temporada. Então, assim, o Manchester City já está montado, nós já vimos ele em ação no Super Mundial. Tudo bem que no Super Mundial ainda não tinha um entrosamento, era pouco tempo de treinamento. O City foi eliminado por um clube saudita, então houve ali até um questionamento: será que é essas posições que eles deviam jogar mesmo? Será que está tudo organizado? Mas nós vamos ver isso ao longo da temporada, e acho que as posições estão bem representadas no Manchester City. Acho que o Guardiola vai ter que só fazer pequenos ajustes, mas não deve mudar muito do que nós vimos no Super Mundial, não. Então, eu discordo um pouquinho do Matheus. Eu acho que o Savinho teve chances no City e não aproveitou. Apesar do time estar mal, isso eu também concordo, que o City não fez uma boa temporada. Mas o Savinho também fazia parte desse cenário, né? Claro que o time estava numa reformulação, né? De Bruyne prestes a sair, algumas peças, Walker também saindo. Então tinha muita gente deixando o City, né? Então isso atrapalha, mas eu não gostei da temporada do Savinho. Eu acho que ele poderia ter demonstrado mais e ele quer jogar mais também, né? No City ele com essa concorrência que chegou aí, o Sherk e tantos outros jogadores, ele vai ficar um pouco de lado. Então ele já está percebendo isso e quer novos ares. Mas falando dos reforços em si, eu gostei da janela do City, sim. É, foi uma janela pré-mundial, né? Acelerada, né? Por causa do Mundial de Clubes, né? Que o City queria constar com grandes jogadores. E a saída do De Bruyne, que foi um marco, né? Porque o cara foi um dos melhores jogadores do City da história. Então, ele saindo agora, vai ver como vai ficar o clube. Uma temporada nova. Então, vamos acompanhar o City aí, mas Guardiola vai ter um pouquinho de trabalho para arrumar esse time, até porque o Rodri tá fora da primeira parte da temporada aí, né? Mais uma lesão, talvez volte meados de setembro, estão falando, mas não se sabe. O começo da competição ele vai perder. Então, o City tá tendo alguns probleminhas aí de começo de temporada, mas essa disputa pelo Donnarumma também, né? Já foi comentado antes. Se ele chegar, eleva muito o nível do City, porque é um goleiro top da Europa, né? Foi o melhor goleiro da última temporada, então se ele chegar mesmo, o nível do City aumenta demais. Até porque o problema do City ultimamente vem sendo no gol. Cara, se chegar o Donnarumma mesmo, acho que traz uma confiança que o torcedor do Manchester City precisa, né? Porque nós vimos no Super Mundial que o problema é defensivo. Na minha opinião, o Ederson é ídolo na história do Manchester City, né? Tem grandes conquistas aí no novo City, né? O City pós petróleo, pós grana,
Então o Ederson está nessa fase. Ele é muito bom com a saída nos pés, isso ninguém pode questionar. Acho que funcionou muito bem no estilo do Manchester City de jogar, mas há necessidade de um goleiro que traga confiança, que traga um medo ali, de que faça defesas difíceis, que faça milagres mesmo, como o próprio Donnarumma fez defendendo o gol do PSG contra o Aston Villa, que na minha opinião foi uma das melhores atuações que ele teve na Champions League passada. Contra o Liverpool também foi muito bem. Então acho que o Manchester City precisa de um goleiro assim, goleiro mesmo, sabe? Não que o Ederson não seja, fez uma baitas temporadas, mas nas últimas eu senti ele meio bracinho, assim, uma crítica. Eu senti meio com o braço curto aí. Então acho que o Donnarumma seria uma das peças principais para a nova cara do Manchester City nessa temporada. Engaixando nessa parte do Manchester City, assim, só para pontuar algo que é muito importante, o City, ao longo do tempo, veio numa dominância muito grande, né? Tanto dentro do país, mas também na Europa, né? Na Champions League, um timaço que chegava sempre longe e nessa briga aí pela tão sonhada Champions League conseguiu ganhar a sua primeira na história. Então, todos esses jogadores estavam lá, né? O próprio De Bruyne, que foi um dos pilares, né? O Ederson estava lá, teve também fases muito boas no Manchester City, onde eu particularmente acho ele um ótimo goleiro, porém acho que tudo é fase. Então acho que não dá para achar, obviamente, culpados, né? Ou depositar talvez a culpa em um ou outro, ou dois, ou três. Eu acho que é fase. Então o Manchester City se mostrou muito capaz ao longo desses anos, não é à toa que ganhou 4 Premier League seguida, não é para qualquer um fazer esse feito, mas o time foi perdendo, né? Talvez alguma coisa relacionada ao Pepe, será que foi o ânimo dos jogadores? Não dá para saber, acredito que são muitas outras coisas, mas foi a fase. Então, com isso, alguns jogadores vão indo embora, vão percebendo que o seu ciclo está se encerrando. O Ederson, talvez, o ciclo dele já esteja se encerrando, já vinha decaindo. Então, mexe muito com essa questão da fase. Então, novas peças vão chegando, só que novas peças, por mais que fizeram temporadas ótimas, números, etc., o jogador tem que se adaptar, é uma nova liga, principalmente todos esses reforços, né? Você vê, pega o Marmoush lá que veio da Bundesliga, fez uma baita temporada, chegou no City, tá se adaptando, o cara já fez um baita golaço lá, vai concorrer, Puskás, veio aí para muitamente pegando o que o Matheus também falou, né? Perder o Julião Álvares lá, foi para o Atlético de Madrid, era um jogador que contribuía muito também, um jogador que sabia bater falta, ajudava muito o City, mas era reserva, então queria sair dessa sombra do Haaland. E ainda o Haaland tá lá. Então é o principal atacante, o Marmoush vai ter que brigar por posição, mas é um jogador que também vai ajudar muito o elenco, né? Mas assim como o Reinders, o Cherki, City foi bem certeiro também, e o City já tem um bom elenco. O problema é que a última temporada foi muito ruim, e o Pepe, como mesmo o Thiago disse, vai ter muito trabalho, ele vai ter que fazer esse time jogar, e principalmente essas peças que estão chegando agora, vão ter que entender a filosofia do clube e o que o Pepe quer implementar. Porque o City, dinheiro todo mundo sabe que tem, mas eles querem continuar sempre lá no alto, porque é o que eles vinham fazendo nesses últimos anos. A gente só viu o Manchester City chegando longe e empilhando troféus, ganharam tudo que tinham direito. Então, nesse Mundial aí, a gente sabia que o Manchester City, por ter todos esses jogadores bons, se reforçado bem, podia ser um time que chegou longe, mas a fase já vinha ruim. Então, tanto que para mim não foi nenhuma surpresa, mas acredito que o Pepe, por ser um técnico de ponta, ele ainda tem chance de fazer esse time virar essa chave. E só para concluir com o Manchester City também, nessa última semana, Everton anuncia também a chegada do Grealish. Grealish que fez parte da trajetória vitoriosa do Manchester City 2023, 2024, né, da tríplice de coroa. Também um jogador que a gente já comentou bastante, isso não valia 100 milhões na época, não vale hoje 100 milhões. E também foi muito abaixo, né? Foi importante em alguns jogos, assim, teve algumas aparições muito boas, mas no conjunto da obra, assim, na avaliação completa, ele deixou muito a desejar. E é o novo reforço por empréstimo do Everton. Eu acho que lá ele vai render bem. Acho que o estilo de jogo do Manchester City não favoreceu para o seu futebol, aquilo que ele demonstrava muito bem jogando no Aston Villa. Seguindo com o campeão do Super Mundial, o campeão de tudo,
Chelsea também vem fortíssimo, né? Mostrou um futebol muito promissor no Super Mundial. Nós observamos isso. No início estava meio, será que eles querem jogar mesmo essa competição ou não? Mas quando pegou para valer até mesmo a final contra o atual campeão da Champions League, o PSG foi amassado pelo Chelsea, pelos crias do Maresca. Palmer e companhia, hein, Lucas? É, uma temporada conturbada do Chelsea terminou da melhor maneira possível, né? O time foi campeão mundial. A temporada passada deixou claro que o time tinha alguns problemas no elenco, né? Principalmente no ataque e na zaga. Era muito evidente que o time precisava de um centroavante para fazer gols, para finalizar dentro da área. O Chelsea não tinha um jogador com essas características. No Mundial chegou o João Pedro e, ao que parece, o problema na posição do 9 foi resolvido. Ele teve um impacto imediato, foi muito bem na semifinal, na final fez gol em ambas as fases e parece ter resolvido esse problema no Chelsea. Além dele, chegou o Estevão, chegou o Benoit Guittens, que são dois jogadores muito promissores para as pontas. O Pedro Neto melhorou muito em relação à primeira parte da temporada e o que foi na reta final. Então parece que o Chelsea conseguiu encontrar as soluções para o ataque. Porém, na zaga, o Chelsea trouxe um jogador que é muito promissor, o Sarr, que veio do Estrasburgo, porém, ele não parece ser aquele cara que vai chegar para ser titular. Então, pode ser sim titular daqui a uns anos. É um jogador muito promissor, porém o Chelsea ainda não trouxe o jogador para chegar e jogar. E o Chelsea precisa desse jogador. De qualquer forma, o elenco muda de patamar. O Chelsea se reforçou muito bem. Não sei se vai conseguir disputar título da Premier League, mas com certeza já dá para esperar muito mais do que a gente viu do Chelsea na temporada passada, até porque é um elenco mais maduro. O Chelsea, na temporada passada, tinha um elenco muito jovem, esse elenco amadureceu. O meio-campo, que era o melhor setor do Chelsea, ao que parece só vai melhorar, porque o Enzo tá mais velho, o Caicedo tá mais velho, o Palmer tá mais velho. Então, acho que a expectativa para o Chelsea é muito boa. Pelo que fez na reta final e pelo que pode fazer com essas contratações que estão chegando. Realmente a vida do Chelsea é uma roda gigante, né? E há um tempo atrás o Chelsea estava lá jogando a Conference League, né? Foi campeão, isso é certo. Mas no fim da temporada, acho que ninguém muito apostava que o Chelsea poderia chegar lá na final do Mundial. Eles chegaram, foram campeões, né? E mostraram futebol, mostraram realmente que tem um elenco qualificado, né? E disso, na verdade, eu não tinha dúvida. É como mesmo o Lucas disse, né? Alguns setores ali do time ainda eram carentes, né? Precisavam de novos de reforços. E eu acho que o Chelsea nessa janela ele foi bem certeiro. O elenco ali já conta com o, o Cole Palmer, né? Sendo um dos principais jogadores que agora assume de vez a camisa 10 do Chelsea, né? Ela que já foi ali do Eden Hazard, também foi um jogador lendário do Chelsea, né? Então, assim, chegou essas peças, o time é jovem, né? E se tem um time que realmente tem jogador pra caramba no elenco, é o Chelsea. Então, opção não vai faltar aí pro técnico realmente fazer esse time emplacar aí na nova temporada na Premier League e fazer realmente uma próxima boa temporada, né? E talvez voltar aí realmente onde ele deveria estar jogando, que é a Champions League, né? Falar para vocês, a disputa na última temporada pela Champions League já foi acirrada com esses clubes, né? Chelsea, Tottenham, Manchester United, tudo abaixo, sem boas contratações. Imagine agora. E outra coisa aqui também, já para a gente encaminhar para o nosso fechamento desse episódio, ninguém aqui vai ficar em cima do muro. Todo mundo sabe que cada clube fez sua contratação, foi assertivo ou não, isso a gente vai saber ao longo da temporada, mas eu quero ouvir de cada um aqui o top 4. Quem vai ser campeão, quem vai ser o vice ali, você pode colocar a sua justificativa na mesa, mas ninguém em cima do muro. Para você, Platini, quais são os 4 principais da próxima temporada na Premier League? Bom, eu já vou chegar chegando, porque assim, para não ficar em cima do muro, acredito que nessa temporada quem realmente vai brigar ali, acho que vai realmente conseguir trazer essa taça que está sendo, né, disputada há tanto tempo e chega e não consegue, perde nas últimas rodadas, é o Arsenal. Acho que o Arsenal vai realmente conseguir, agora com o Gyökeres ali e o time também com outros reforços pontuais, acho que o time do Arsenal está muito mais bem preparado, mais maduro, aprendeu com as derrotas, com todo esse cenário amargo. Acho que agora o Arteta vai provar que realmente
ele é o cara certo, ele é o cara que vai colocar o título realmente na, na, na galeria do torcedor do Gunner. Então acho que Arsenal vai ser campeão. Acredito que o Manchester United vai estar ali em segundo. Não digo brigando pelo título, mas acredito que vai conseguir brigar ali pelo terceiro, segundo. Então eu vou colocar aqui o United um segundo, emplacando de vez com esse trio novo aí no ataque. Então realmente vai mostrar que o trio é o que vai fazer o Manchester emplacar de vez nessa temporada. Acredito que em terceiro lugar, pegando ali também essa mudança de chave é o Chelsea. Acredito que o Chelsea vai surpreender e chegar ali em terceiro colocado. E acho que em quarto lugar vai ficar o Liverpool. Acho que tá todo mundo com uma expectativa muito grande com o Liverpool por ter trazido o Wirtz, Frimpong e vai caçar mais um título. Não, acho que o Liverpool vai dar uma baqueada aí ao longo da temporada e vai talvez aí fisgar um quarto ou talvez até um quinto lugar. Thiago, você, aproveitando aí já toda a animação com o Arsenal, será que se concretiza em título? Quero ouvir de você. Não tinha uma pergunta mais fácil para você fazer pra gente, não, hein? Difícil essa, hein? Essa vai ser uma das Premier Leagues mais disputadas. Tem tudo para ser. Claro que as outras também eram, e sempre um time disparava, e ficava complicado depois para pegar, mas essa Premier League eu tô achando que vai ser ponto a ponto. Vai ser aquela disputa ali de quem tiver mais sorte, quem for mais competente com os times pequenos, porque vai ter uma troca de pontos entre os times grandes. Eu acho que o campeão dessa Premier League vai ser o Arsenal, depois de muito tempo. É, eu acho que essa peça do Gyökeres, quando encaixar, vai ser muito bom para os Gunners. Eu acho que tem muita chance de ser campeão agora. E até porque é a última chance do Arteta. Eu acho que se ele não conseguir ganhar nada de relevante, assim, eu acho que ele vai acabar saindo. Em segundo lugar, eu vou apostar que vai ser o Manchester City. Então, a batalha entre Arsenal e Manchester City aí pelo título. Eu acho que o Chelsea vai ficar na terceira posição e o Liverpool vai ficar em quarto lugar. Acho que o Liverpool, com esse reforço, não sei se o encaixe vai ser tão rápido assim. Eu acho que ele é capaz de perder alguns pontos no começo e pode complicar lá na frente. E eu acredito que Manchester e Tottenham, né, não vão fazer campanhas tão desastrosas que nem na temporada passada, mas não vão conseguir chegar no top 4 aí. Lucas, quero ouvir de você também. Bora lá. Sem ficar em cima do muro. É difícil, todos os times reforçaram muito bem, né, os principais times. Para ser campeão, eu acho que o City vai ficar com o título. Acho que a gente vai ver uma mudança no estilo de jogo do Manchester City, com Heider e Cherki, né? Em comparação com De Bruyne e Gundogan, são jogadores de muito mais controle das ações. O Cherki e o Heider são jogadores mais ofensivos, mais verticais. Então acho que ele vai ter uma mudança no estilo de jogo do setor ofensivo do City. Então acho que ele vai ser campeão. Para fechar o top 4, eu fico com o Liverpool em segundo, Arsenal em terceiro e Chelsea em quarto. Acho que o Chelsea, apesar das contratações que mudam o elenco, que mudam o patamar do elenco, acho que como os outros times também se reforçaram, não vai dar para o Chelsea brigar por mais coisa do que uma vaga na Champions e já vai estar de bom tamanho. É um time em reformulação, é um elenco jovem, ainda querendo ou não. Acho que um quarto lugar já compra bem. E o Arsenal, uma pena, né? Porque trouxe o grande nome da temporada, porém vai ficar só no terceiro lugar. Uma pena pro Arteta, porque ele já faz algumas temporadas que ele merece ser campeão, mas acho que na próxima não vai ser, não. Cara, pelo que eu acompanho de futebol, de tantas batidas na trave, acho que agora vai. Tô sentindo isso. Acho que entrou muito, sabe, no estilo do que o Manchester City precisava em 2023. Com a saída ali depois do Agüero, tinha só Gabriel Jesus, sem uma referência no ataque. Chegou o Haaland, venceu a Tríplice Coroa, né, recorde de gols em uma temporada. Então acho que o estilo do Arsenal está muito voltado a isso também. Era a peça que faltava. O Arsenal fez uma ótima, baita temporada, foi muito bem na Champions League também, mas faltou de fato uma referência no ataque que agora tem, né, com o Gyökeres. Então, na minha opinião, o Arsenal conquista o título da Premier League depois de longos anos. Eu acho que vence o Arteta ali, se consagra, né, de fato. Acho que o Arteta também
vai ter o seu título na estante, vai ficar marcado na história do Arsenal. Em segundo lugar, eu acho que o Manchester City consegue manter a boa forma que trouxe nas últimas temporadas, mas também não vai ser o suficiente para ganhar o título. Acho que vai ficar uma briga muito boa entre City, Liverpool e Chelsea. Acho que são times que mudaram ali peças importantes para manter o nível. Então, para mim, vem City, Liverpool e Chelsea. Acho que vai ser esse o top 4. E em seguida ali, eu acho que o Manchester United também já vem forte. Mas ainda precisa. O Manchester United ele trouxe peças importantes, mas ainda precisa de uma adaptação. Acho que vai ser necessária para o elenco como um todo, para a atmosfera do clube. Então, o Manchester United vem forte para as próximas, mas eu acho que nessa, de primeiro momento, conquista ali a sua vaga na Champions League, eu acho. Acho que até quinto lugar os clubes ingleses vão conquistar a vaga na Champions. Então, acho que a sua vaguinha vai estar garantida. Mas para a disputa ali no topo da tabela vão ficar entre esses. Mas achei interessante a avaliação de cada um aqui, a análise de cada um. E no próximo final de semana nós já temos o início, né, o pontapé com o primeiro jogo na sexta-feira com o Liverpool, dando abertura oficialmente ali da Premier League, o início da temporada e tal. Tudo bem que o início da temporada do Liverpool já começou, mas deixa abaixo, né? Deixa embaixo do tapete essa Community Shield aí. Mas é isso. Estamos aqui, vamos comentar disso tudo e tem muita coisa para acontecer ainda, viu? As diferenças não acabaram ainda não. Acho que ainda vão ter novidades aí. Acho que grandes clubes vão ter algumas mudanças importantes ainda para acontecer. Mas é isso. Muito obrigado por você ter nos escutado até este momento. Deixe seu comentário, compartilhe esse episódio com seu amigo. Eu quero ver nos comentários também quais os clubes que vocês acham que vão se destacar nessa temporada. Também coloca aí o seu top 4 para a gente dar uma olhada se os nossos ouvintes estão no mesmo caminho que a gente. É isso, pessoal. Siga também o Virada de Jogo nas redes sociais. Atualmente nós estamos no Instagram e no TikTok. Lá a gente comenta tudo sobre futebol, seja nacional aqui no Brasil, quanto internacional com futebol europeu, né, pegando fogo ali com a temporada começando. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. E falou!